16, versículo 1 até o 8. O cuidado de Jesus com Pedro. Capítulo 16, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam uma às outras: Que nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: Não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré. A Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Meus queridos irmãos, o cuidado de Jesus com Pedro. Estamos na semana que passou a Páscoa. Já estudamos aqui a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Já falamos em algum estudo, algumas lives atrás, a coragem carnal que Pedro tinha. E agora nós vamos falar do cuidado de Jesus com Pedro. Meus queridos irmãos, quando falamos de Pedro, falamos de um homem que tinha uma coragem, mas uma coragem carnal. Quando falamos de Pedro, ele, na noite que Jesus foi preso, ele demonstrou uma coragem forte, mas ele não tinha resistência. Hoje nós vamos falar de um Pedro que, além de ter se decepcionado com a sua coragem fraca, a sua coragem sem resistência, nós vamos falar também de um Cristo que dá a segunda chance a um homem que muitas das vezes se engana consigo mesmo. Falando de Pedro, nós vamos ver que Pedro, acovardando-se, negou Jesus, chorou amargamente. Pedro, ele saiu de cena, escondeu-se com medo dos judeus. O que aconteceu com Pedro, pastor? Pedro foi aquele homem que falou: Jesus, você não vai morrer. Pedro foi aquele homem que diz: Jesus, eu sou sujeito a morrer no teu lugar. Pedro foi aquele homem que diz: Jesus, ninguém vai tocar em você. Pedro foi aquele homem que diz: eu vou contigo até a cruz. Mas nós vamos ver Jesus falando para ele: Pedro, essa noite ainda, Pedro, antes que o galo canta, Pedro, 3 vezes tu vai me negar. Eu não vou te negar, Jesus. E Jesus falava para ele: Pedro, tu vai me negar. O que tu está demonstrando aí do lado de fora, Pedro, não é o que tem lá dentro. Diácono Daniel, quantas das vezes
nós se enganamos com o nosso próprio coração. Pedro, ele demonstrava uma coragem que ele não tinha. Pedro, ele demonstrava uma força que ele não tinha. E Pedro, mesmo Jesus alertando ele, vigia Pedro, nessa noite muitos vão se escandalizar, Pedro. Pedro, nessa noite vão ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar. E Pedro, não, eu não vou me dispersar. Enquanto Jesus dizia a Pedro, discípulos, orem, eles dormiam. Nós vimos Pedro, uma coragem fraca, mas nós vimos Jesus sempre alertando Pedro, sempre aconselhando Pedro. Ali nós vemos que na fatídica da quinta-feira à noite, Pedro, ele abandona o recinto onde Jesus estava sendo cuspido, aonde Jesus estava sendo esbofeteado, aonde os membros do Sinédrio estavam julgando Jesus. Jesus estava ali, sofrendo, mas Pedro estava do lado de fora, no pátio. Pedro estava negando, Pedro estava lá numa fogueira, entre os escarnecedores, aonde os escarnecedores estavam pedindo para Pedro, Pedro, tu és um deles. E Pedro dizia, não, eu não conheço, mas a tua fala denuncia. E Pedro, eu não conheço, mas tu és um deles, não conheço. E ele começou a praguejar. Mas chegou uma hora, aonde aconteceu algo que só ele e Jesus entendiam. O cantar do galo. Ele podia negar para todo mundo, menos para Jesus. Quando o galo cantou, depois que Pedro tinha negado, Pedro saiu daquele local. Pedro abandonou Jesus ali. Pedro saiu dali e foi para casa, em pranto, chorando, decepcionado. Pedro pensou, agora neguei o meu mestre. Agora decepcionei o meu mestre. Ali Pedro tinha negado o seu mestre. Ali Pedro tinha negado o seu apostolado. Ali Pedro tinha negado Jesus como Senhor. Pedro havia agora desistido de tudo. Mas Jesus não havia desistido dele. E quando nós paramos para pensar no cuidado que Jesus teve com Pedro, nós vamos, a partir de agora, falar algumas coisas a respeito de Pedro. O que levou Pedro a abandonar Jesus? O que levou Pedro a negar Jesus? O que levou Pedro a não ouvir o conselho de Jesus? E o que levou Pedro a reconhecer de novo? E o que levou Jesus a amá-lo? Diácono Daniel, quantas vezes nós negamos Jesus por tão pouca coisa? Pastor, é verdade. Muitas vezes nós temos na nossa mente algo que nos engana. Como a Bíblia diz mesmo, que enganoso é o coração do homem. Às vezes nós nos enchemos de orgulho, achamos que somos algo, achamos que somos alguém grande, e esse orgulho, acontece a mesma coisa que aconteceu com Pedro, que até então, um homem que andava com Jesus, que Jesus ensinou ele durante 3 anos e pouco, 3 anos e meio, mas ele ainda não tinha perdido o orgulho. Ele se achava sempre que ele, como diz hoje em dia, o cara, eu sou, não, eu, Senhor, todo pode te abandonar, eu não, porque eu, onde o Senhor estiver, eu vou estar. Mas quão enganoso é o coração do ser humano. E o coração do ser humano é tão enganoso que nós vamos falar algo interessante agora. Olha só, nós vamos falar da ausência de Pedro. A ausência de Pedro.
Olha só que interessante. Pedro, um homem restaurado por Jesus. A ausência de Pedro, quando nós vemos aqui, naquela noite tenebrosa, em que as autoridades judaicas, eles estavam ali manipulando, entendeu? Traiçoeiramente para condenar Jesus. Nós vamos ver aqui a ordem cronológica dos acontecimentos, o que aconteceu e aonde Pedro estava. Olha só, meus amados irmãos, Jesus ali espancando, Jesus ali sendo espancado, sendo julgado, condenado. Aonde Pedro estava? Pedro só estava no Getsêmani. Pedro, ele foi depois da ceia, com Jesus e mais alguns discípulos, para o Getsêmani, o jardim do Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Foi lá orar, quinta-feiras à noite. Agora eu vejo algo interessante. Jesus vai orar e fala para os discípulos: ficai aqui e velai comigo, orai comigo, intercedei comigo. E por algumas vezes nós vemos a palavra de Deus dizendo que Jesus descia para onde estavam os discípulos e diziam: nem uma hora pudesse velar comigo. Jesus alertava os discípulos: vai vir uma hora em que vocês precisarão estar aqui com resistência espiritual. Quantas vezes Jesus nos pede para nós fortalecer no espírito, e nós só se preocupamos com a carne, se preocupamos em fortalecer os músculos, se preocupamos em fazer exercícios físicos, se preocupamos em ficar com o corpo moldado, com o corpo preparado, mas a alma está morrendo. Pecamos tão fácil, porque a nossa alma está fraca, o corpo está forte, mas a carne ela é pecadora, a nossa alma precisa estar forte. Mas muitas das vezes nós vemos a humanidade se preocupar mais com a carne, se preocupar mais com os desejos da carne, se preocupar mais com a sua vida carnal do que com a sua vida espiritual. Encontramos tempos para tantas coisas, encontramos tempos para fazer um esporte, encontramos tempo para fazer uma academia, encontramos tempo para tantas coisas, mas não encontramos tempo para orar, meditar na palavra, cultuar ao Senhor, fazer algo para nos fortalecer espiritualmente. Jesus alertou Pedro. E na última alertada que Jesus dá a Pedro, Jesus fala: agora não precisa mais orar, agora levante-se, porque é chegado quem me trai. Ali Jesus estava ainda com Pedro, e Pedro estava ainda na companhia de Jesus. Pedro se precipita. Vemos que Pedro pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e conserta a orelha de Malco. E dali em diante, não vemos mais Pedro acompanhar Jesus. Presta atenção, tem muito cristão hoje, que na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da perseguição, na hora da pandemia, eles fogem do compromisso com o mestre e com o reino, se preocupando mais com as coisas dessa terra do que com as coisas de Deus. Nós vamos ver algumas atitudes de Pedro que o levou a chorar amargamente. Presta atenção nessa live, compartilhe. Olha só, aqui nós vemos na quinta-feira à noite, Jesus sendo preso e sendo levado para ser julgado, espancado. Pedro não estava mais junto com Jesus. Outra coisa que nós vemos, na sexta-feira de manhã, bem cedo, o Sinédrio agora, ele estava reunido às pressas. Para quê, pastor?
para tentar formular uma nova acusação contra Jesus. Interessante que ali sabiam que a primeira acusação, blasfêmia contra Deus, não lograria êxito diante do pretório romano, porque era algo judaico e não algo romano. Israel estava sendo liderado por Roma, mas Roma não tinha nada a ver com Deus de Israel. Os judeus tinham a ver com Deus de Israel, mas Roma não. Então não adianta chegar a dizer lá para os políticos romanos, dizendo, ele está blasfemando, tem que matar. Que eles iam dizer, isso não vai trazer nada contra a política. Mas eles estavam formulando algo, entendeu? Por isso, o que eles fizeram? Fabricaram uma nova acusação contra Jesus. Fabricaram uma acusação como rebelião a Roma, conspiração contra César. Mais uma vez, cadê Pedro? Pedro não estava lá. Mateus capítulo 26, versículo 59, lê para nós ali. Mateus capítulo 26, irmã Kevin, versículo 59, acompanha na Bíblia lá. Mateus capítulo 26, versículo 59, nós vamos ver que Pedro não estava lá. Olha só o que a Bíblia diz ali. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Todos os príncipes, todos os sacerdotes, todos os anciões, conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus. Para quê, pastor? Para poder lhe dar-lhe a morte. Não encontramos Pedro ali, não encontramos um companheiro ali. Pastor, quando nós vemos também no raiar do dia, da sexta-feira, nós vamos ver que Jesus é levado ao pretório romano, e os príncipes sacerdotes o acusam perante Pilatos, e Pedro não estava lá. Onde nós vemos Mateus 27:11 dizer bem assim: e chegado pela manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, formaram juntamente conselho com Jesus, contra Jesus, para o matarem. Pedro não estava lá. Outra coisa que nós encontramos também, agora Pilatos, ele descobre que Jesus é nazareno, descobre que Jesus é da região de Nazaré. Quem é que estava liderando Nazaré? Herodes. Herodes estava na cidade. Então o que acontece? Ali Jesus é enviado a Herodes para ser julgado. Herodes escarnece de Jesus e devolve a Pilatos. Lucas capítulo 23, versículos 6 e 7, encontramos esse acontecimento, pastor, nessa ida e vinda de Jesus, de Pilatos a Herodes, Herodes a Pilatos. Não encontramos Pedro acompanhando Jesus. Pastor, quando nós encontramos agora, Jesus ele é açoitado brutalmente pelos soldados romanos, cravaram-lhe na fronte uma coroa de espinho. Pilatos, por covardia, lava suas mãos, entrega Jesus para ser crucificado. Pedro não estava lá. Nós vemos ali em Mateus, em Mateus capítulo 27, versículo 26 a 29, todos esses acontecimentos acontecendo com Jesus. E Pedro não estava lá. Quando nós encontramos também, agora Jesus carregando a sua cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém. Nós
Nós vimos agora sobre ali os aplausos e vaias da multidão. Seu corpo ali, surrado, ensanguentado, abatido, tomba no madeiro, no chão. Jesus precisando de ajuda nas ruas de Jerusalém. Soldado romano procura alguém para ajudar Jesus a levar a sua cruz. Nós não encontramos Pedro lá. Quando nós vamos falando às 9 horas da manhã de sexta-feira, Jesus é pregado naquele leito vertical de morte, duro do madeiro, suspenso entre a terra e o céu, sofrendo dores atrozes, debaixo dali do escárnio indescritível. Eu não vejo Pedro lá. Nós encontramos João capítulo 19, versículo 25. Nós encontramos essa passagem. Que lá na frente da cruz só estava Maria e João. Pedro não estava lá. Foram 6 horas. 6 horas, meus queridos irmãos, da excreção ali, pública, de exposição vergonhosa. 6 horas que Jesus ficou ali na cruz. Quando nós vemos agora Jesus despido suas vestes, como ali o corpo ensanguentado estava preso no lenho maldito, suportando a fadiga, suportando ali a sede, o escárnio. Jesus estava sofrendo todo tipo de escárnio ali na cruz e pendurado. Era o ladrão da esquerda zombando, mas Pedro não estava lá. Quando nós vemos às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, Jesus deu um grande brado ali. Ele expirou, ele entrega seu espírito ao Pai. A terra treme, escurece o sol, o véu do tempo se rasgou. Todos esses acontecimentos, o centurião reconhece, mas Pedro não estava lá. Lucas capítulo 23, versículo 44 e 46, nós encontramos essa passagem. Pedro não estava lá. Aonde estava Pedro, pastor? Pedro estava ausente na sexta-feira e também durante todo o dia de sábado. No domingo, Pedro também estava ausente, porque a Bíblia diz que as mulheres se dirigiram bem cedo no domingo para a sepultura. Ainda as mulheres preocupadas, quem é que vai nos ajudar a remover a pedra? Quando as mulheres chegam na sepultura de Jesus, as mulheres veem a pedra removida, as mulheres veem o anjo sentado, as mulheres ouvem o anjo dizer: a quem vocês buscai? Nós buscamos Jesus. E o anjo diz: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Nessa hora, Pedro não estava lá. A ausência de Pedro, para quem disse: eu estarei contigo todos os dias. Quantas vezes nós vemos pessoas falarem, quantas vezes nós vemos pessoas dizerem, mas não cumprem o que falam. É uma coragem carnal, são apenas palavras. Palavras jogadas ao vento não vale nada. E nós vemos Jesus sempre falar para Pedro: Pedro, vigia, Pedro. Pedro, tu não tem essa coragem toda, Pedro. Pedro, tu não vai conseguir cumprir tudo que tu está falando, Pedro. Mas Pedro pouco dava ouvido à voz do Senhor. Pedro ignorava o que Jesus falava. Pedro não aceitava os conselhos. Então Jesus permitiu que o galo falasse, que o galo cantasse, e Pedro se lembrasse de tudo que Jesus falou e alertou e aconselhou e avisou. Agora Pedro envergonha o mestre.
Pedro rejeita ali o mestre, Pedro nega o mestre. E Pedro pensa, acabou agora, acabou. Pedro volta para sua casa, Pedro se enfia dentro da sua casa, e dali não sai mais. Dali Pedro não sai mais. Pedro se isola. Pedro olha, acabei com o meu ministério. Pedro olha, acabei com a chance de crescer. Pedro olha, acabei, Jesus tinha um projeto na minha vida, e agora vacilei. E bem que eu fui avisado, mas eu não dei ouvido ao conselho. Quantas vezes você prefere sofrer, chorar, do que ouvir um conselho? Você prefere fazer a tua família chorar do que ouvir um conselho? Você prefere fazer a tua esposa chorar do que ouvir um conselho? Você prefere fazer teu marido perder o ministério do que ouvir um conselho? Você prefere ouvir o galo cantar do que ouvir Jesus falar? E nessa noite Jesus está falando ao teu coração. Nessa noite Jesus está te avisando. Já falou através do pastor Juarez, já falou através da leitura, através dos louvores, e está falando, e você está achando que tem o controle da tua vida e da situação. Você, na fogueira dos escarnecedores, você se dá um de forte, mas na prática, você está miserável. Na prática, você está chorando amargamente por causa do orgulho, de não reconhecer que Jesus tinha razão. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando Pedro vai para casa, se enfia dentro de casa, chora amargamente, Jesus olha para Pedro. E Jesus, ele não julga Pedro, mas Jesus, ele tem um olhar de misericórdia. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Pedro vê que Jesus ainda o ama, Jesus ainda o aceita, Jesus ainda quer usar ele. Mas Jesus deixa Pedro 3 dias chorando. Jesus permite que Pedro fique 3 dias chorando. Como é difícil, irmão Daniel, quando muitas das vezes pessoas preferem chorar do que obedecer. Quando muitas das vezes pessoas preferem chorar, preferem ter prejuízo, preferem sofrer na pele. E a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Não, eu prefiro sacrificar, porque nem sempre eu vou acreditar que é Deus que está falando. Pois eu digo para você, se você não acredita na palavra de Deus, então você vai acreditar quando um galo cantar. Só que o galo vai cantar e você vai chorar. Você pode se arrepender. Então não faça que nem Pedro. Não dê vista grossa, não tape teus ouvidos para a palavra do Senhor. Olha só que interessante, quando nós vemos a palavra de Deus aqui, o cuidado de Jesus com Pedro, irmão Daniel. Jesus, ele tinha um projeto na vida de Pedro. Jesus, ele tinha um plano na vida de Pedro. Jesus, quando chamou Pedro e os seus discípulos, lá no livro de Marcos, primeiros capítulos, ele disse bem assim: vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, o Pedro abandona as redes, Pedro abandona a sociedade do barco, Pedro abandona tudo e segue Jesus. Jesus começa a ensinar Pedro, Jesus começa a ensinar Pedro, e Pedro começa a aprender com Jesus. Mas é tão interessante que quando o aluno começa a achar que já está pronto para fazer, ele começa a ter um excesso de confiança. E Jesus, ele chama a atenção: calma. Primeiro eu vou ensinar, para depois eu enviar. Primeiro tem que haver o ensino, primeiro tem que haver a capacitação. Não pode haver um envio sem capacitação. Muitos são enviados, mas não são capacitados, acabam se machucando pelo caminho. E Jesus fala: Pedro, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Eu vos farei. Não vai ser do teu jeito, Pedro, vai ser do meu jeito. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, eu vou te ensinar, e se tu não trabalhar do meu jeito, tu não serve para trabalhar.
Jesus estava ensinando Pedro, Kevin. E Pedro, se ele quisesse fazer a obra para Jesus, ele tinha que aprender com Jesus. E Jesus tinha tanta paciência com Pedro, porque Jesus amava Pedro. Jesus amava Pedro. Agora eu vejo algo interessante, o cuidado de Jesus com Pedro. Se Pedro fugiu naquela madrugada, ali, fugiu ali do espetáculo do Calvário, as mulheres, elas estavam lá. Entendeu? As mulheres, elas estavam lá. Pedro não estava, que era um corajoso, mas as mulheres estavam, que eram as pessoas que eles não davam crédito. Ninguém estava ouvindo a palavra de uma mulher. A palavra das mulheres naquela época não tinha valor. Então, se a mulher falasse, ninguém dava crédito. Mas elas estavam lá, estavam na cruz, estavam no sepulcro, estavam na ressurreição. As mulheres estavam lá. Mas cadê os discípulos? Cadê Pedro? Quando eu vejo algo interessante, Pedro, ele se esconde. Com medo, as mulheres, elas vão ao sepulcro. Enquanto Pedro estava escondido dentro de casa, as mulheres estavam na rua. Enquanto Pedro, com medo que os soldados poderiam estar procurando os cristãos, as mulheres estavam na rua, divulgando que Jesus não estava mais no sepulcro. É tão interessante que nos dias em que estamos vivendo, existem pessoas que estão agindo como Pedro e pessoas que estão agindo como as mulheres. Pessoas que estão agindo como as mulheres não têm medo de abrir a sua boca e pregar a palavra. Não têm medo de serem presos. Não têm medo de sofrerem as consequências. Mas hoje nós vemos pessoas que agem como Pedro. Mostram uma coragem. Falam de uma coragem que não existe na vida deles. Quando se fala de Jesus, ali eles estavam dispostos a serem presos, mas não de ter vergonha de dizer, ele não foi roubado, ele foi ressuscitado. Ah, mas se eu falar que Jesus foi ressuscitado, pastor, os guardas vão prender nós, então que leve preso. Então que leve preso. Mas não vou dizer que Jesus foi roubado. Não vou receber propina, que nem os soldados receberam propina, para falar algo que os religiosos queriam que falasse. Algo interessante, eu vejo aqui que o dilema das mulheres era saber quem removeria a pedra do sepulcro. Irmão Daniel, as mulheres saíram naquele domingo de manhã preocupadas em quem iria remover a pedra. Pastor, porque, como o irmão disse, né, os apóstolos, todos já tinham deixado Jesus, não o seguia mais, tinham abandonado, apenas as mulheres. E aquela pedra era uma pedra muito grande, muito pesada. Com certeza elas não conseguiriam remover aquela pedra. Então elas têm essa preocupação. E agora? O nosso mestre está lá. Só temos nós. Quem pode remover a pedra? Quem pode remover a pedra? Mas até as mulheres, elas esqueceram de algo. Que Jesus, antes de morrer, ele disse que no terceiro dia, ele ressuscitaria. E quando elas chegam ali, a preocupação agora acaba. Agora não tem mais preocupação, porque agora a pedra já está removida. E o mestre já não encontra ali mais naquela tumba fria. Ele já tinha ressuscitado. Então agora a preocupação, aquilo que preocupava elas, agora já não é mais preocupação, agora já é alegria. E ela sai para anunciar o Evangelho, anunciar que Cristo está vivo. Interessante, irmão Daniel, algo interessante que o senhor estava falando aqui agora. Elas sabiam que Jesus ia ressuscitar. Elas criam, porque senão elas não iam no sepulcro. Elas criam, elas foram com seus ungüentos ali para terminar de preparar o corpo, porque na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, tinha que ser sepultado antes das 6, porque 6 horas já era Páscoa. Então não deu tempo
elas foram ao sepulcro junto. Mas não deu para preparar o corpo de Jesus. Só foi embrulhado lá num pano, colocado lá dentro, fechado, lacrado, botado soldados ali. As mulheres estavam lá. Elas viram tudo. Elas sabiam o tamanho da pedra. Entendeu? A pedra aproximadamente, ela pesaria uns 2.000 quilos. E nós estávamos lá em Jerusalém, nós vimos que a pedra, ela vem rolando, e ela cai dentro de um encaixe, e dali não tem quem tire. E ela foi lacrada. Houve um lacre ali, do governador ali, entendeu? Que lacrou, botou os soldados ali, elas viram tudo. Agora elas voltam para casa, passam a Páscoa em casa. No domingo de manhã, primeiro dia da semana, elas bem cedo, porque elas sabiam, Jesus falou, 3 dias, no terceiro dia, Ele vai ressuscitar. Só que elas estavam preocupadas com a pedra, entendeu? Quantas pessoas agora falando com os irmãos, falando com você, meu querido irmão, quantas vezes Deus faz uma promessa para você, quantas vezes Deus disse que vai acontecer, que Ele vai te dar, que Ele vai curar, que Ele vai salvar, que Ele vai libertar, e você se preocupa mais com o tamanho da pedra, você se preocupa mais com o tamanho da pedra do que com o milagre. Eu quero dizer para você, não se preocupa com a pedra, acredita no milagre. Se Jesus disse que vai ressuscitar, não te preocupa com a pedra. Quando você chegar lá, você vai ver a pedra removida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, capítulo 16, versículos 6 e 7. A irmã Kevin estará lendo para nós. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Olha só que interessante. Olha o cuidado que Deus tinha, que Jesus tinha com Pedro. Entendeu? Pedro fugiu. Pedro negou. Pedro negou seu apostolado, negou seu Jesus ali na frente das pessoas. Pedro entendeu o cantar do galo. Pedro se retirou. Pedro foi para sua casa, chorou amargamente. Pedro, quem sabe nesses dias que ele estava em casa sozinho, refletindo, chorando, quem sabe Pedro pensou, pronto, agora decepcionei o mestre, agora não presto mais para nada, agora não vale mais a pena eu me esforçar, eu acho que eu vou voltar. Não, eu vou voltar mesmo, eu vou voltar a pescar, vou voltar a pescar. Sabe, irmão Daniel, eu acho que eu estava enganado do meu chamado. Eu me equivoquei. Na realidade, não era chamado não. Porque se fosse chamado, daria certo. Eu não teria decepcionado Jesus. Teria dado tudo certinho. Mas quantas vezes pessoas pegam por não vigiarem? Pessoas, obreiros, irmãos. Pessoas por não vigiarem e ouvirem o conselho de Jesus. Acabam vacilando, acabam errando, acabam negando, e depois eles mesmos estão decepcionados consigo mesmo, e acham que é Jesus que se equivocou em colocar algo na sua mão. Voltam para os seus lares decepcionados, voltam para suas casas abatidos, frustrados, e duvidam do ministério, duvidam do que Deus colocou nas suas mãos. Pedro estava assim, trancado, isolado dentro de casa. E quando você duvida de algo que Deus colocou na tua mão, você começa a perder bênçãos, você começa a perder milagres, você começa a perder muita coisa que está acontecendo do lado de fora, mas você se isola. Você perdeu o rasgar do véu no templo. Você perdeu ali a ressurreição. Você perdeu ali o anjo falando que ele não está mais ali. Ele já ressuscitou. Perdeu tudo, porque ele duvidou. Mas Jesus com cuidado,
um cuidado carinhoso com Pedro. Quando Jesus ressuscita, ali nós vemos ali as mulheres no túmulo, lendo ali Marcos 16, 6 e 7, Jesus ali, ele se levanta da sepultura, ele dá um recado para as mulheres ali no jardim. Jesus, ele faz menção de Pedro. Jesus, antes de morrer, ele fala bem assim: quando eu ressuscitar, nós se encontraremos na Galileia. Nós temos um encontro marcado na Galileia. E agora Jesus ressuscita. E Jesus ali agora encontra as mulheres no jardim. E fala bem assim: ide, que eu estarei indo adiante de vós. Nos encontraremos na Galileia. Não esqueça de avisar Pedro. Avisa Pedro para ir também. Avisa Pedro para ir também. Eu sei onde é que está Pedro. Eu sei que Pedro nesse momento está chorando. Eu sei que Pedro nesse momento está frustrado. Eu sei que Pedro nesse momento está querendo abandonar tudo. Está querendo parar. Está querendo desanimar. Mas manda um recado para Pedro. Eu quero encontrar com ele lá na Galileia. Quem sabe Jesus está falando para você nesse momento, que está aí frustrado, que está aí desanimado, que está aí desacreditado do teu dom, do teu ministério, da chamada que você tem, da chamada que Deus colocou na tua mão. Eu quero dizer para você, Jesus ressuscitou e está mandando um recado para você neste momento. Ele quer ter um encontro contigo de novo. Ele quer ter um encontro contigo, renovar as tuas forças, renovar a tua vida espiritual. Ele está mandando te dizer esta noite. Aleluia. Pastor, aqui Pedro, ele não era um discípulo? Sim, ele era um discípulo. E Jesus faz menção especial a ele. Por quê, pastor? Porque sabia que essa altura Pedro não se sentia mais como um discípulo. Jesus falou para os discípulos: avisa. Jesus falou para as mulheres: avisa os discípulos. Todos os discípulos, eles estavam esperando esse acontecimento para ir a Galileia se encontrar com Jesus. Mas Pedro, quem sabe Pedro não estava mais se achando um discípulo. Pedro já estava desanimando. Pedro já tinha desistido do seu chamado. Pedro já tinha desistido da sua promessa. Jesus, além de falar para avisar os discípulos, Jesus manda um recado especial, um recado individual, um recado particular, um recado assinado pessoalmente por ele. Avisa Pedro, eu quero ver ele também. Deus está mandando um recado para você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, que está afastado da igreja, que está afastado. Deus está mandando um recado para ti. Avisa ele que eu preciso dele. Avisa ele que eu tenho saudade de conversar com ele. Avisa ele que eu morri na cruz por ele. Avisa ele que é só ele se colocar na minha presença, que eu vou usar ele de novo, que eu vou usar ele no louvor, que eu vou usar ele na palavra, que eu vou usar ele no evangelismo. Deus está mandando um recado para você nesse momento. Aí do outro lado, Deus quer te encontrar contigo novamente. Aleluia! Quantas vezes você se frustra, você se isola, você entra no teu quarto e diz: acabou, vou sair da igreja, não quero mais cantar, não quero mais pregar, não quero mais evangelizar, não quero mais acompanhar, não quero mais fazer mais nada. E Jesus sai e diz bem assim: mas eu quero ainda te usar, mas eu quero ainda te levar, mas eu quero ainda te enviar. Ei, eu te amo, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu tenho te separado, eu tenho te consagrado. Não adianta, onde tu estiver, a tua fala vai denunciar que tu és um deles. Pastor, olha só que interessante. Pedro, quem sabe, já tinha desanimado do seu ministério, irmão Daniel. Agora Pedro imaginou, que não havia mais chance para ele. Pedro, ele se sentiu indigno agora de ser chamado um discípulo. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não tinha desistido dele.
pastor, a gente vê aqui como na Bíblia diz que quando Jesus manda as mulheres ir, o anjo diz para dizer aos discípulos e a Pedro. Porque Jesus conhecia bem Pedro. Conheci. Sabia que ele era uma pessoa orgulhosa. E o orgulhoso, quando ele comete um erro, ele se acha tão, talvez, superior aos outros, que quando ele comete um erro, para ele agora está tudo acabado. E se Jesus mandaria o anjo para dizer, olha, chama os discípulos, tenho certeza que Pedro não ia. Porque ele ia dizer, não, agora acabou. Eu neguei Jesus, eu neguei o mestre, aquele que eu disse para ele que eu morreria no lugar dele. O que eu vou fazer? O que esse homem vai querer comigo? O que Jesus vai querer comigo? Porque Pedro, apesar de andar com Jesus, ele não conhecia Jesus ainda. Porque ele julgava Jesus segundo o seu procedimento. Ele pensava, ele vai chegar lá, o que você está fazendo aqui? Você disse que morreria no meu lugar, agora me negou? Ele pensava que Jesus ia jogar tudo isso na cara dele. Ele pensava que Jesus ia agir como ele. Olha Porque só. se fosse ele teria agido dessa maneira. Pior que é. Era orgulhoso. E ele fazia isso. Aí Jesus disse, não, chama Pedro também. Jesus nesse momento está mostrando para Pedro que ele é amor. E o receio de Pedro, diácono Daniel, é que Jesus faria isso. Isso. Talvez ele estava com medo de se apresentar diante de Jesus, porque pensava que Jesus ia botar, irmã Kevin, todos os podres dele na cara dele. Entendeu? Ei, é o homem que faz isso. Jesus não faz. Jesus, ele perdoa e esquece, joga lá no mar de esquecimento. Mas Pedro talvez pensava, pronto, agora eu vou chegar diante de Jesus e ele vai dizer bem assim, Pedro, tu se lembra? Falei, não faz nem 48 horas que eu falei isso para ti. Se lembra? E aí, irmão Daniel? Orgulho? Se fosse um ser humano, faria isso. Mas Jesus não faz pelo motivo que se Jesus fosse falar para Pedro todos os erros dele, os podres, deveria falar para todos os outros. Apesar dos outros não ter negado Jesus, não ter feito como Pedro, mas os outros também fugiram. Não ficou ninguém, eles todos fugiram. Então, se fosse ali para Jesus trazer os erros de Pedro ali, teria que trazer de todos. Mas como o pastor disse, Jesus ele não faz isso, ele perdoa e esquece. Muitas das vezes, irmão Daniel, as nossas atitudes influenciam os nossos companheiros. Quando Jesus falava para Pedro, ou Jesus falava para os discípulos, essa noite todos se escandalizarão. Pedro dizia, eu não. Alguém vai me negar, alguém vai me trair. Não, eu não. E os outros discípulos iam atrás de Pedro dizendo, eu também não. Quantas vezes pessoas eram? Porque se espelham na gente. E aí a gente é precipitado, a gente é muitas das vezes orgulhoso e acaba botando pessoas nesse caminho. Se Pedro dissesse bem assim, realmente Jesus, nós somos fracos, mas Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos na nossa fraqueza, porque o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, Kevin, Pai Nosso que está no céu, entendeu? Olha só, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, seja até, ou por nós caderia, perdoa nossas ofensas, livra-nos do mal. O que Jesus estava dizendo? Olha, na oração, pede para Deus te fortalecer na hora da tua fraqueza ou na tua fraqueza. Que tem coisas que você é forte, mas tem coisas que você é fraco. E aonde é que Satanás vai te tentar? No teu ponto fraco. E ponto fraco do Pedro era aquela individualidade, era aquele orgulho individual que ele tinha, aquela afobação, entendeu? Jesus estava um dia indo para um barco e fantasma, não é fantasma, não, é Jesus, ok. Jesus está vindo para o barco. Espera, não. Se é Jesus, manda eu ir para lá. Por que Pedro não esperou no barco? Jesus estava vindo ao encontro deles. Não, mas eu quero ser diferente. Quantas pessoas hoje
que querem ser diferentes, querem ser destaque, querem ser famosos, querem ser o tal, querem ser... Irmãos, Jesus não chamou ninguém para ser estrela, nem astro. Deus nos chamou para ser servo. Servo, entendeu? E Jesus falou ainda, anda na minha presença. Jesus falou ainda, seja meus seguidores. Tem muita coisa hoje que acontece na face da terra que Jesus não fez, mas hoje estão fazendo. Que Jesus não pregou, mas hoje estão pregando. Que Jesus não ensinou, mas hoje estão ensinando. Heresias dentro das igrejas. Liberdade, libertinagem, falta de temor, falta de reverência. As igrejas estão viradas hoje numa escola de samba, numa boate praticamente. E estão mais preocupados com números do que com almas. E hoje as portas estão fechadas. E nós vemos que o verdadeiro evangelho é palavra genuína, é a palavra que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não é aparência, não é fama. Quantas vezes Jesus ensinou isso para os discípulos e para Pedro, mas Pedro não. Agora eu vejo algo interessante, que naquela manhã de domingo, irmão Daniel, nós vemos ali Maria Madalena, ela correu a casa onde estava Pedro para dar o aviso, entendeu? E ali estava Pedro e João, e comunicou a eles que o túmulo estava vazio. Nossa, foi uma notícia boa que as mulheres trouxeram. Bom, se o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Se o túmulo está vazio, eu tenho chance. Eu posso me arrepender, eu posso me redimir. Nem tudo está perdido. Então, eu vou lá mesmo ver. E o que Pedro fez? Saiu correndo e foi ao túmulo. Pedro saiu correndo daquele isolamento e foi ao túmulo. Para ver realmente se o que estava sendo falado era verdade. Para ver realmente se aquilo que estavam falando para Pedro era só para tirar Pedro de dentro do isolamento, era só para tirar Pedro de dentro de casa. Não, Pedro, vamos lá, Pedro. Jesus ressuscitou, mas será que eu não estou falando isso só para me animar? Eu estou desanimado, mas Jesus ressuscitou. Vai lá dar uma olhadinha no túmulo. Vai lá dar uma olhada no túmulo. Estão falando que os cristãos roubaram o corpo, mas você sabe que nós não iríamos fazer isso. Entendeu? Vai lá dar uma olhada no túmulo. Quando chegou lá, o túmulo estava vazio. Entendeu? Os dois saíram ali. Entendeu? Os dois saíram ali desabalados, a toda pressa. Aqui, João, sendo mais novo, chegou na frente. Chegou na frente. Agora Pedro, ele entrou primeiro no túmulo. Nós vemos a Bíblia dizer que ambos viram o lençol e toda a indumentária ali dentro do túmulo. Pedro, porém, voltou para casa e continuou trancado com medo dos judeus. Né? Pedro foi lá, viu que Jesus ressuscitou. Realmente ele ressuscitou. Mas o que passava na cabeça de Pedro? Passava que Jesus iria rejeitá-lo. Pedro volta para casa. Agora chega a hora, então, de viajar. Para onde, pastor? Para Galileia. O encontro marcado, onde Jesus falou: vão a Galileia que eu vou me encontrar com vocês lá. Entendeu? Aproximadamente 130 quilômetros. Eles iam ter que andar até na Galileia, de Jerusalém a Galileia. Esse longo percurso foi feito a pé. Agora Pedro vai com mais 6 com os discípulos ali, entendeu? Cada pessoa dava ali, que dava, era uma fisgada no seu coração. Entendeu? Quem sabe pessoas chegavam para Pedro e diziam: ó, Pedro, que bom te ver animado. Que bom te ver. Pedro, 3 dias aí eu não te vi, onde é que você estava, Pedro? Quantas perguntas que muitas das vezes fisgam o nosso coração quando nós estamos distanciados de Jesus. Quando você faz tempo que você não vai na igreja,
as pessoas chegam e perguntam: ô irmão, você fazia tempo que nós não te via, e você sabe que você não estava aí na igreja por teimosia, por rebeldia, por esfriamento. E é uma fisgada. Na vida de Pedro era a mesma coisa, quando as pessoas chegavam e perguntavam: ô Pedro, como é que estava, por onde tu andava por esses 3 dias? Tu viu o que fizeram com o mestre? Tu sabia que Jesus ressuscitou? Tu viu que enrolaram o mestre lá? Não deu nem tempo para preparar o corpo. Agora, nós vemos que certamente ele imaginava que Jesus iria colocar o dedo, né? O dedo ali e dizer para ele: Pedro, eu te avisei, Pedro, eu falei, tu não me ouviste. Mas Jesus não fez isso. Jesus tinha um cuidado precioso com Pedro. Olha só que interessante. Ali nós vemos Pedro chegando na Galileia. Outros discípulos chegaram na Galileia também. Muita gente chegou lá na Galileia. Sabia que Jesus ia estar lá. Mas Jesus vem no tempo dele, não no nosso. Jesus chega no tempo dele, não no nosso. Muitas das vezes você pensa em receber a resposta de Deus no teu tempo, mas é no tempo dele que ele te responde, é no tempo dele que ele te dá vitória, é no tempo dele que ele te levanta, é no tempo dele que ele te direciona, que ele te envia. E muitas das vezes você não sabe esperar o tempo dele, você se precipita. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro agora volta às redes novamente. Pastor, mas Pedro não foi chamado, mas desanimou. Nós vimos Pedro voltar para Galileia, frustrado. Pedro voltando para Galileia para esperar Jesus, que Jesus ia se encontrar com os discípulos lá. Mas Pedro não aguenta esperar Jesus. Vemos ali que quando Pedro chega a Galileia, nós vemos que Jesus não está lá. E a sua crise, em vez de diminuir, aumenta mais. A sua ansiedade, em vez de diminuir, aumenta mais. A sua crise se agrava mais agora. Pedro então diz para os seus companheiros, João capítulo 21, versículo 3. Pedro fala bem assim para os seus companheiros: eu acho que não era de Deus não, eu vou pescar. Lê para nós, João capítulo 21, versículo 3. Abre a Bíblia aí, João capítulo 21, versículo 3. E veja o que Pedro faz. Pedro não espera Jesus. Pedro não espera Jesus. Pedro se precipita mais uma vez. O que diz lá, irmão Kevin? Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Interessante, meus amados irmãos, que o versículo fala bem assim: disse-lhe Pedro, vou pescar. E o que aconteceu? Os outros foram atrás. Irmão, cuidado que a tua atitude desanima alguém. Pedro, ele tinha espírito de liderança. Ele tinha ali um chamado para ser líder. E quando você tem um chamado obreiro, quando você tem um ministério obreiro, líder, pai, alguém está te observando. Se você desanimar, alguém vai seguir os teus passos, cuidado. Pedro diz bem assim: eu vou pescar. Não era de Deus isso. E os outros discípulos vão tudo atrás dele. Os outros seguem tudo o exemplo dele. Os outros, em vez de ficar ali, e Pedro, em vez de ficar ali esperando Jesus, não, ele decide pescar. E lá vai, influenciou os outros também a fazer o erro. Quantas vezes você murmura e influencia os outros a murmurar? Você desanima e influencia os outros a desanimar. Você não contribui e influencia os outros a não contribuir também. Você fala mal do teu pastor e ensina os outros a falar também. Você fala mal do dirigente, do coral, você fala mal da irmã e do irmão, e você influencia os outros a fazer também. Você influencia teus filhos, você influencia a tua casa, você vai dar mau testemunho.
Muitas das vezes, os filhos não permanecem na igreja por mau comportamento e mau exemplo dos pais. Você influencia. E quando eu vejo Pedro dizendo bem assim, João capítulo 21, versículo 3, Pedro diz, não, eu vou pescar. E os outros discípulos, eu também vou. Olha só que interessante, meus amados irmãos. E eles, Pedro, ali ele era um líder, e ele influenciava. Os outros disseram, versículo 3 também, nós também vamos pescar. O que significa isso? Alguns estudiosos dizem que Pedro foi pescar por quê? Porque não conseguiu ali, ele ficou ansioso, entendeu? Nem um dia sequer ele conseguiu esperar no Senhor. Quantas vezes Deus fala para você, espera mais um pouquinho, e você é afobado, você entrega teu problema nas mãos do Senhor, e depois você vai lá e pega e resolve sozinho. Deus fala para você, espera com paciência, espera. Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, diz assim, há tempo para todas as coisas, mas o tempo pertence a Ele. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque se precipitaram? Não sentaram para calcular, não sentaram para dialogar, não sentaram para entrar no acordo, tomaram decisão sozinho, tomaram decisão individual, estão sofrendo porque querem, e querem botar culpa em Deus muitas das vezes, querem botar culpa na crise, querem botar culpa nisso, naquilo. Pastor, Pedro ele influenciou muita gente a errar. Outros dizem que ele precisava de sustento. Quantas pessoas hoje precisam de sustento? Mas a Bíblia diz que os justos, eu estou falando dos justos, não passarão necessidade. A Bíblia diz que os fiéis, estou falando fiéis, entendeu? Não passarão necessidade, terão fartura. Então analisa aí na Bíblia o que significa a palavra fiel. Aí você vai ver que os fiel estão aí, alegre, contente, fazendo a obra do Senhor. Mas aqueles que não acreditam na fidelidade de Deus, estão preocupados com o que vão adquirir amanhã. Olha só que interessante. Ali, Pedro agora pega o barco com seus discípulos e volta a pescar. No entanto, Pedro diz, vou pescar. Chegou ao fim da linha. Não é ministério. Isso aqui que Jesus falou, vos farei pescadores de homem, ele estava equivocado. Foi uma palavra que ele jogou da boca para fora. Não vai dar certo, não vai dar certo. Agora eu vejo algo interessante. Pedro pensando, não vai dar, não dá mais para nós, irmão Daniel. Chega ao fim da linha, entendeu? Vou retornar ao passado, vou recomeçar meus negócios, vou voltar de novo, vou desistir desse sonho de ser apóstolo. O que mais que Pedro deve ter pensado? Fui longe demais em acreditar na promessa desse homem, Não dá mais, irmã Kevin, não dá mais. Vou recomeçar, vou lá tirar minhas redes que eu tenho guardado, tudo. Vou voltar à minha sociedade de pesca, porque na pescaria eu ganho mais. Na pescaria eu ganho mais. Porque ficar seguindo o mestre aí, é ficar vivendo de fé, irmã Kevin. É ficar vivendo aí, e ele disse que ia estar aqui, agora não dá, sei lá. E outra, eu acabei decepcionando ele, sei lá. Mas eu vejo algo interessante aqui. Olha só. Jesus, ele restaurando a vida de Pedro. Agora Pedro está pescando. Presta bem atenção, acompanha aí na tua Bíblia. Jesus agora, Pedro está pescando. E aquela pescaria com os discípulos, irmão Daniel, foi um fracasso. Não conseguiram pegar nada de peixe. Nada. A noite inteira. Nada apanharam.
Dá uma olhada se você não está fazendo que nem Pedro. Dá uma olhada se você não está fazendo que nem Pedro. Porque Pedro decidiu voltar a pescar. Agora Pedro foi pescar. E levou os discípulos junto. Passaram a noite inteira pescando. E nada de Pedro. Nem a pai eterno. Como é frustrante quando tu vai pescar. E tu não pesca nada. Você coloca o barco na água. Você compra lá 3 sacos de isca. Você coloca aqueles molinetes, tudo ali preparadinho. Ali eu conheço os irmãos aqui que são pescadores profissionais. Vão pescar. E é tão lindo de ver eles pescando. A vara é torta assim. Dá-lhe pescar. Coisa linda. Mas eu estou falando de Pedro, um pescador profissional. Um camarada que Deus tinha separado ele para pescar homens, pescar almas. Agora abrir mão do seu chamado e voltar para a pescaria. Mais uma noite Pedro de novo passa sem pegar peixe. Ali, ele estava a menos de 100 metros ali. Agora eu vejo, né? Pedro voltando para a pescaria. Pedro voltando, desistindo do seu apostolado. Agora eu vejo que Jesus, ele chega naquela praia, acende uma fogueira, um braseiro. Vocês já vão entender o braseiro aí. Acende o braseiro, entendeu? João capítulo 21, versículo 5. Eu vejo Jesus agora chegando na praia, os discípulos tudo lá no meio do mar, se acabando de pescar e não consegue pescar nada. Jesus chega de manhã, ali, acende o braseiro, né? Daqui a pouco vem os discípulos, olha. Será que é Jesus? Lê para nós, João capítulo 21, versículo 5. O que diz a Bíblia ali? João capítulo 21, versículo 5. Olha, Jesus restaurando a vida de Pedro. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Lá vem Pedro e os discípulos. Os apóstolos que agora estavam desanimando do seu chamado. E agora estão de frente com Jesus, aquele que o chamou. E agora Jesus pergunta para ele bem assim: Meus filhos, não tendes nada para comer? Não tendes nada para comer? E eles, não temos nada para comer. Quem seria esse caminhante mentiroso? Quem seria? Por que dirigia a eles numa hora tão difícil, numa hora de crise, e ainda pergunta algo que eles teriam vergonha de responder? Não tem nada para comer aí? Por que Jesus chamou eles de filhos? Pastor, por que a pergunta era sobre provisão? Quantas vezes Deus te chamou para fazer a obra, mas você não tem coragem de sair e fazer a obra por medo da provisão de Deus? E você desiste da obra por causa de faltar provisão. Quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: Filhos, não tendes nada para comer? Não tendes nada para comer? É curioso, meus queridos irmãos, que Jesus ali não se dirige a eles chamando de desertores e covardes. Não! Jesus não se dirige a eles chamando de fracassados, mas chamando eles de amigos, de filhos. Vocês não têm nada para comer, meus filhos? Não. A resposta, a personagem desconhecida ali, foi um sonoro não. Não temos nada para comer, Jesus. Não temos nada para comer. Agora eu acho interessante, olha o que a Bíblia diz. O resultado ali, eles dizendo para Jesus:
Jesus, nós não temos nada para comer porque o resultado da nossa pescaria foi zero. O resultado da nossa pescaria foi zero. O resultado da nossa individualidade foi zero. O resultado da nossa dúvida foi zero. O resultado do nosso descrédito foi zero. O resultado de nós sair da onde tu mandou nós ir foi zero. Mas Jesus, como ele é misericordioso, o que ele diz? Diante da frustração dele, Jesus fala: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. Olha só que interessante. Porque Jesus se manifesta a eles no contexto dessa pescaria milagrosa. Presta bem atenção agora que vocês vão entender. Compartilha essa live aí. Irmão Daniel, é porque foi numa pescaria que Jesus chama Pedro e os seus discípulos. Jesus pregando na beirada da praia. Entendeu? Jesus pregando, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Jesus pregando na beirada da praia. E agora Jesus pede para Pedro: Pedro, posso pegar teu barco aí? Presta teu barco, empurra teu barco. E lá vai Jesus, diante da multidão, pregando em cima do barco de Pedro. Quem prega precisa viver o que prega. A mensagem precisa gerar milagre. Jesus não prega, mas ele mostra na prática. Ele pregou e falou: Pedro, volta ao mar e pesca. E Pedro fala bem assim: Jesus, acabei de lavar as redes. Jesus, acabou de passar a noite inteira e não pegamos nada. Jesus fala: vai, apenas obedece. Pedro fala bem assim: diante da tua palavra eu vou. Lá vai Pedro, lança a rede aonde Jesus mandou, na hora que Jesus mandou, momento que Jesus mandou. O que acontece? A rede carrega. E a Bíblia diz que tiveram que chamar muitos barquinhos, porque era muito peixe. Quando Jesus chega na praia, Jesus fala para Pedro e seus discípulos: ei, segue-me e eu vos farei pescadores de homem. Jesus ali, ele chama eles para ser discípulos. Jesus ali, eles convida eles para ser discípulos. Eles largam a rede e começam a seguir Jesus. Mas agora, eles vão lá, largam Jesus e voltam para as redes. Agora Jesus chega na praia de novo, numa pescaria que não deu resultado de novo. Lá está Jesus para fazer o quê? Reviver o seu ministério, o que estava na vida deles. Pastor, por que Jesus chega numa hora tão calamitosa? Porque é nessa hora que Jesus fala conosco e nós escuta. É nessa hora que Jesus fala conosco e nós aceitamos Jesus falar. Quando está tudo bem, nós não aceitamos. Quando está difícil, nós ouvimos. Agora eu vejo, Jesus ali cria a mesma cena, no mesmo mar, para dizer: Pedro, eu sou o mesmo que naquele dia te chamei. Pedro, eu estou aqui hoje para restaurar aquilo que você desacreditou, Pedro. Quando Jesus fala isso, Jesus diz para Pedro: eu não abdico daquilo que eu falei para vocês. Entendeu? O meu plano para a vida de vocês não foi interrompido por causa de um deslize, não foi interrompido por causa de uma fraqueza, não foi interrompido por causa de um desânimo. Volta a pescar e vocês vão ver que eu ainda sou Deus na vida de vocês. Os discípulos voltaram ao alto mar. E a Bíblia diz que Pedro ficou assombrado. Na primeira pescaria, a primeira pescaria milagrosa, e se prostrou aos pés de Jesus. Agora, quando eles vão pescar de novo, a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Os peixes saltavam da rede. João, na sua
percepção mais aguçada, ele diz ali em João 21:7, ele diz, é o Senhor, é Jesus que falou conosco ali. Pedro não espera nem o barco chegar na praia. Pedro salta do barco, chega diante de Jesus, se humilha diante de Jesus. E agora que Jesus vai quebrar Pedro, agora que Jesus vai colocar Pedro no lugar dele de novo. Quando Pedro chega, toma um susto, longe de palavras duras que Jesus iria dizer para ele, longe de repreensão que Pedro esperava receber de Jesus. Pedro chega diante de Jesus e encontra pão, encontra peixe e encontra brasas. Pastor, algo interessante nós vemos aqui agora. Porque Jesus ele é pão, Jesus ele dá o peixe, e por que brasas? Se lembra que foi diante de um braseiro que Pedro negou Jesus? Agora diante de um braseiro, Jesus renova Pedro de novo. Agora eu vejo Pedro chegando diante de Jesus. Por que aquele braseiro, pastor? A palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Entendeu? A primeira vez foi quando Pedro negou. E a segunda vez foi quando Jesus restaurou Pedro. Quando eu vejo agora Pedro ali, agora Jesus restaura Pedro. Jesus quer trazer à memória de Pedro o cenário de sua queda, para mostrar a Pedro que ele será levantado exatamente no lugar aonde ele caiu. Aonde você caiu? Aonde você fraquejou? Qual foi o braseiro que você negou Jesus? Onde a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O braseiro que te trouxe desânimo, amargura, derrota, o braseiro da restauração tem provisão. O braseiro do escarnecedor te levou ao desânimo. O braseiro do escarnecedor te levou ao fracasso. Mas o braseiro de Jesus, a Bíblia diz que ali a brasa, o fogo se acende e nunca mais se apaga. Deus estaria acendendo de novo a chama no teu coração. Deus estaria acendendo de novo aquela chama, aquele primeiro amor. Jesus não expõe seus discípulos, Jesus traz a ele e dá provisão. Está com fome? Jesus dá provisão. Está frio espiritual? Jesus te aquece. Está afastado? Jesus te chama de volta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor, Jesus, ele vai ao teu encontro. Avisa Pedro, não esquece de avisar Pedro. Eu tenho um compromisso com Pedro, eu tenho um projeto com Pedro, eu tenho um chamado com Pedro. Nessa noite, Deus está falando com você. Quem sabe você tem desanimado. Quem sabe você tem se frustrado. Quem sabe até você não tem dado muito ouvido à palavra do Senhor. Você tem dado mais ouvido a escarnecedores. Você tem sentado mais na roda dos escarnecedores do que na roda que tem pão, água e peixe, que é a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus ele tem um projeto na tua vida. Jesus ele tem um projeto na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte. Ei, não se desespera. Jesus está no controle da tua vida. Jesus está no controle de todas as coisas. O ladrão veio roubar, matar e destruir,
Mas Jesus fala: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Nós queremos orar neste momento pela tua vida, mas antes eu quero convidar você, se você não tem Jesus no coração, não conhece esse Jesus na qual Pedro conheceu, na qual nós conhecemos, eu quero convidar você a entregar a tua vida para o Senhor. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, a voltar aos caminhos do Senhor. O teu chamado ainda está de pé, Jesus ainda está te esperando. Ei, volte, porque Jesus mandou te chamar. A irmã Kevin estará adorando o nome do Senhor nesse momento, e depois estaremos orando pela tua vida. Compartilhe essa live, envie para alguém que está precisando. Ainda há esperança. Jesus vive e tem um encontro contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória seja o nome do Senhor. Restaura-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, anima, Senhor, levanta os teus filhos, Pai. Deus querido, acrescenta a nossa fé, Pai. Vai ao encontro, Pai, daqueles que desacreditavam. Sim, Jesus. Não significa nada. Oh, aleluia. Tenha calma. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu que